muito importante falar, isso tudo que a gente está falando, eu tenho uma pauta social muito grande, até por conta do tipo de gestação que eu tive e hoje por conta das pessoas que eu atendo, né? Então, quando eu ingressei na faculdade de psicologia, um dos meus objetivos era justamente o foco nas pessoas que eu iria atender, né? Então, eu tenho uma pauta social muito grande. Então, por exemplo, hoje eu atendo mulheres que quase que na sua maior totalidade são mães solos, né? Quase todas gestaram de forma em altos picos de estresse. Muitas tiveram depressão gestacional e hoje vivem uma depressão pós-parto. Quase todas tiveram violência obstétrica. A maior parte tiveram violências psicológicas durante o casamento, enfim. Muitas delas são periféricas, muitas delas hoje são divorciadas. Então, eu atendo mulheres num contexto de vulnerabilidade social, né? Então, a minha pauta ela é muito social, até por conta de tudo aquilo que eu acredito, na base que eu tenho como filosofia de moral e vida. Então, por exemplo, né? Até no encontro eu citei algumas pessoas e tudo mais, e eu acredito muito nessa questão do cronograma. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu atendo uma paciente que ela consegue se dedicar à maternidade integralmente, filho sem telas. Eu acho isso fantástico, né? Mas eu também, por exemplo, eu sou uma mãe que o meu filho tem telas, né? E ele, por exemplo, depende das telas, né? E, por exemplo, meu filho, eu tenho uma análise dele, por exemplo, que ele tem ali uma superdotação, mas eu não tenho condições, por exemplo, de fazer o quê? Uma avaliação. Então, por exemplo, o pouco que eu sei é que ele tem altas habilidades, mas eu não tenho condições de, hoje, fazer uma avaliação. Justamente, hoje eu atendo outras crianças e até adolescentes que é nítido uma alta habilidade, mas que ele não teve condições de, por exemplo, fazer os testes, fazer a avaliação, e você vê ali, às vezes, um adolescente da Paraisópolis, entendeu? Que tirou ali 700, que saiu essa semana, né, a nota do Enem, tirou 700 no Enem justamente porque não teve a mesma capacidade. E aí você vai analisar a mãe, foi uma gravidez indesejada, muitas vezes vinda de uma violência, onde a criança não teve uma alimentação, às vezes, enfim, mal teve cuidado, né? A mãe obesa, hipertensa. Então, o que acontece? Muito desse cuidado que eu tenho ali na minha pauta, eu atendo essas mulheres e eu tento levar o mínimo do que eu posso, não, desculpa, não é o mínimo, é o máximo do que eu posso entregar para elas dentro daquilo do meu conhecimento, e eu busco a cada dia levar o máximo. Então, por exemplo, conversas desse tipo, né, eu tento absorver, né, então, por exemplo, essa ideia do cronograma e tudo mais, para poder levar para elas. Então, ontem eu atendi uma paciente que é gestante de 3 meses, e a primeira coisa que eu falei, toda a sessão eu brigo com ela, eu falo, você já foi no postinho, você já agendou o dentista? Ela falou, não. Aí eu falei para ela, você precisa agendar o dentista, como é que tá a sua alimentação? Ela comeu miojo. Ela tem seletividade alimentar. E ela tem uma seletividade alimentar ali muito grande, ela tem habilidades sociais muito baixas. Eu tenho certeza que ela é ali uma autista de suporte 1. Ela tem 24 anos, ela não tem uma rede de apoio. Quando você começa a apertar ela trava assim, né, de uma forma que você fala assim, não, esquece, acabou a sessão. Se tiver faltando 40 minutos para a sessão acabou. Né? Então você percebe ali, então, ela é uma mãe que supostamente, né, não tá tendo todo o cuidado. O ultrassom, ela tá no 3º mês, o ultrassom tá marcado para daqui a 2 meses. Então já vai passar a idade ali do morfológico, do primeiro morfológico do primeiro trimestre.
E, né, então, as pessoas falam assim, nossa, mas você faz a consulta de psicologia e você começa a entrar nesses detalhes? Por quê? Porque tem que pressionar, porque senão o que acontece? Se acontece alguma coisa, a saúde mental dela vai ser ladeira abaixo. Então, eu sinto muito na psicologia que hoje em dia a gente tem uma elitização, né? Que eu vejo cada vez mais, por exemplo, nas redes sociais, pessoas falando, fature 100 mil na clínica, né? E aí eu vejo lá, por exemplo, uma grande parcela de pessoas que não tem acesso ao mínimo. Então a minha pauta, ela sempre vai ser muito social, porque eu sempre vou trazer muito a maior atenção para aquelas mães que são sobrecarregadas e que elas dão o máximo e não tem apoio, né? Então hoje a minha clínica ela é voltada especialmente para essas mulheres que não têm condições e que eu tento ao máximo ajudar, né? Então, por quê? Justamente porque eu precisei muito, né? Então eu tento ao máximo suprir ali o máximo que eu posso.